Você com essa experiência toda, É. toda essa bagagem, e você está cada vez com a mente mais aberta. Você Sim. ultimamente tem transitado na área afro, das tradições de matriz africana, e fala para nós, Luiz, assim, da tua perspectiva em geral, internacional, dessa espiritualidade mais ampla, mais universalista, mais aberta, libertária. Sim. Vou falar um pouquinho antes da por que eu fui para a tradição afro-brasileira, que eu acho isso muito importante. Eu percebi, ao longo da minha experiência, do meu trabalho, de tudo aquilo que eu frequentava, não é? Que espiritualidade tem muito a ver com cultura, com o meio ambiente, no sentido, o meio circundante, o lugar em que você está, o meio cultural onde você se encontra, não é? E que cada povo, cada civilização, cada cultura cria uma escola de desenvolvimento espiritual própria, Exato. não é? E tem que ser assim, porque as escolas têm que ser adaptadas e corresponderem à alma daquele povo, daquela cidade, daquela pessoa, não é? Então, ela é uma experiência e um fenômeno individualizado no final das contas, embora tenha também um aspecto social, cultural, no lato sensu, né? Uma ocasião eu estava no Rio de Janeiro, eu já estava na Planeta, sim, e o meu professor, logo no começo, o meu professor na época era o professor Hermógenes, de Sim, yoga, o grande com professor de quem eu yoga. aprendi muito, grande professor de yoga, e o Hermógenes gostava muito de mim e achava que eu devia frequentar uns lugares, e uma vez eu fui ao Rio e ele me levou para uma sessão de um grupo de origem indiana, derivado do hinduísmo, chamado Shuddha Dharma Shuddharma Mandalam. Isso. Mandalam. Mandalam. Mandalam, exato. Que eu nem sabia que isso que existia. Era um dos tantos grupos, não é? Com origem no hinduísmo do Oriente. E esse grupo, que era umas 100, 120 pessoas, cariocas do povo, utilizava uma sala da Sociedade Teosófica no centro do Rio de Janeiro para suas reuniões semanais. Lá na Praça Tiradentes. Isso, eu lembro. A sociedade era uma sociedade, a teosofia sempre foi aberta a tudo, então cedia uma sala um dia da semana. E o Hermógenes falou, vai ter hoje uma sessão lá da Shuddha Dharma Mandalam, eu quero que você vá comigo. Eu falei, claro, vamos lá. E eu cheguei com o Hermógenes e a esposa dele, então, a Maria, e vejo um auditório normal, uma pessoa, uma ou duas falando lá na frente, passando ensinamentos e tudo baseado no hinduísmo. E, de repente, as pessoas todas ouvindo, tudo muito bem. E, de repente, eles pediram que as pessoas ficassem em pé, porque eles iriam cantar o mantra fundamental do Shuddha Dharma Mandalam. Bem, e o mantra dizia assim, Om Namo Narayana. Dedicado a Vishnu. Como é que é? É Vishnu, Narayana. Vishnu, é Om Namo Narayana Ya. Exatamente. Om Namo Narayana. E a pessoa que estava lá na frente cantou inicialmente num tom, numa cadência indiana. Om Namo Narayana. Aí tinha que repetir infinitas vezes. Bom, e aí o povo todo começou a cantar junto. Só que depois, lá pela 25ª repetição, eu percebi que o povão da assistência estava mudando o ritmo. Já não era mais aquela coisa pausada, mas começou, em poucas palavras, a virar samba. Então, samba,
com samba. E não só as pessoas cantavam o Om Namô Narayana com ritmo de samba, como começaram a dançar, mexer, tá entendendo? E mexer os braços e tudo. Samba, samba, samba. Om Namô Narayana. Muito bom. Om Namô Narayana. Om Narayana. Nana. Porque alguns começaram a inventar Sim. como se faz numa roda de samba. Sim. Caiu a ficha na minha cabeça. Eu falei, não tem jeito. É no ritmo do samba que eles entendem o mantra e o significado e o sentido do mantra. Não é só no palavreado, Sim. falando, tá entendendo? No ritmo, na melodia e na harmonia. Por quê? Porque nós, brasileiros, nós somos, a nossa base é rítmica, nossa base anímica, né? A nossa base de cultura, de civilização brasileira é ritmo, é melodia. Sim. E quando tudo dá certo, entra um pouco de harmonia também, nem sempre. Então eu falei, não adianta trazer as coisas importadas, os sistemas lá de fora, na forma como eles são. Porque não tem ressonância na nossa alma. Você pode ter até uma compreensão intelectual, não é? Mas se você não trazer... Espiritualidade não é intelectualismo. Não é? Espiritualidade é algo que exige a nossa presença inteira. Exatamente. Não é nem ter consciência daquilo, é você estar presente. Ser aquilo, né? Ser aquilo. Exatamente. E aí eu falei, qual é o sistema de desenvolvimento espiritual, então, que nasceu no Brasil e que responde às características do Brasil e dos brasileiros? Eu falei, bom, tudo aqui é importado. O que não significa que não seja válido. Não, são todas escolas muito importantes. O cristianismo é importado, as igrejas evangélicas protestantes são importadas, os evangélicos vieram dos Estados Unidos, o Islã veio do islamismo, o judaísmo veio do povo judeu lá da Europa, enfim, Israel e etc. O budismo veio do Oriente, o hinduísmo veio da Índia, o candomblé veio da África. Eu disse, mas tudo aqui é importado. O que é que nasceu aqui? A Umbanda. A Umbanda, 1908. A Umbanda, então, e aí caiu a ficha. Opa, vamos ver o que é isso. Eu nem sabia direito a diferença entre Umbanda e Candomblé nessa época. E eu comecei, então, escolhi um terreiro ao qual eu estou ligado até hoje. Aqui em São Paulo mesmo. Aqui em São Paulo, o Templo Guaraci, de Umbanda, que é lá no Embu, não é? É fundado já, está completando 50 anos agora de existência, fundado pelo Pai Bubi. O babalorixá chama-se Carlos Bubi, e eu comecei a frequentar. Bom, eu ia toda sexta-feira, na sessão à noite. Então, era no final da semana, eu já tinha trabalhado, era o dia que eu conseguia sair um pouco antes para ir lá para o Jardim IP, longe para Burro, né, no bairro de São Paulo, para ir no terreiro. E eu chegava lá, e durante uns 2 anos, só havia uma coisa que me interessava, que era o batuque. Eram os atabaques. Por quê? De cara, eu percebi o seguinte, que eu chegava lá exausto, uma semana dura, dirigindo até chegar ao Jardim IP. Aí, 8 horas começava a gira, eu estava lá na assistência, tranquilo. E começava o batuque, que os atabaques tocando, não sei o quê. E eu começava a me mexer, eu dançava durante 2 horas seguidas.
tá? Na assistência, junto com todo mundo. Não conhecia ninguém. E saía de lá renovado. Parecia que eu tinha tomado férias de um mês, cheio de energia, numa boa, passava um bom fim de semana. Segunda-feira recomeçava tudo, toda a capo, como dizem os italianos, né? Tudo do começo. E lá estou eu. Olha só. Na sexta-feira ia de novo. Você quer perguntar alguma coisa, Samuel? Quando que você se decidiu, você escolheu fazer o assentamento e a feitura? Foi depois desse precedido, processo? é o que eu vou contar Isso agora. já no candomblé posteriormente, Não, né? Não não, Umbanda Umbanda. também? Não, Umbanda Tá. eu fiz tudo, porque esse templo de Umbanda é Umbanda e é culto de nação. Ah, então, Tem esse os aí ele dois, já tem mexe para os candomblé. dois, tá? Esse mexe com os dois. Da nação Angola, que é Tá. a linha desse tempo. E aí, quando é que eu percebi que eu queria me interessar mais? Foi no dia que, quando terminou a cantoria, os batuques e tudo, o Pai de Santo entrou em cena, incorporado por uma entidade da Umbanda que chama-se Marinheiro. Marinheiro é um caboclo ligado ao orixá Iemanjá, né? Por isso que chama Marinheiro, que é do mar. Então, esse caboclo marinheiro fez um sinal para a plateia toda, tinham mais de 500 pessoas na plateia, muita gente, para se aquietarem que ele iria falar. Todo mundo ficou quieto e ele disse o seguinte: eu tenho uma mensagem importante para dizer para vocês. E é a seguinte: quando vocês vierem aqui a este terreiro, vocês não devem vir por causa do terreiro, pelo terreiro. Vocês não devem vir aqui por causa das entidades. Vocês não devem vir aqui por causa do Pai de Santo, nem de nada. Vocês devem vir aqui por causa de vocês. Porque quando vocês estão aqui, a única coisa que realmente conta é a pessoa de cada um de vocês. E se vocês não acreditarem em nada daquilo que nós ensinamos, daquilo que esse terreiro explica, isso não tem a menor importância. Porque eu vou dizer para vocês o seguinte: na vida espiritual de uma pessoa, a crença costuma ser mais negativa do que positiva. Vocês não precisam acreditar em nada. Fiquem sabendo que na vida espiritual a dúvida é muito mais importante do que a crença. Porque aquele que duvida, ele nunca está satisfeito. E ele continua buscando, ele continua a sua trajetória. E quem acredita acha que já chegou e interrompe exatamente, aí cristaliza a mente no achar que já sabe tudo e, de repente, deixa de abrir horizontes para ver coisas maiores que ela não percebia antes. Então, quem tem dúvida, abençoado seja. Ah, sim, uma entidade falando isso. Que legal isso. E eu fiquei assim ligado nessa fala. E aí ele disse mais alguma coisa, assim, ele disse: até porque só existe busca, não existe ponto de chegada, tirem isso da cabeça de vocês. Não existe ponto de partida na vida, na existência, não existe ponto de chegada. Quando vocês fixam um alvo, esse alvo é temporário, porque na maioria das vezes, quando vocês estão se aproximando do alvo, vocês vão perceber que o alvo não é nada daquilo que vocês estavam pensando, é que vocês estavam projetando desejos, expectativas utópicas de vocês nesse alvo. O que conta no caminho é aquilo que está perfilado ao longo do caminho. Não é aquilo que está lá no alvo, na chegada. Vocês têm que viver tudo aquilo que, a cada passo,
do caminho proporciona para vocês. No movimento, né? O movimento, foi o que ele disse, você puxou a palavra. O lance não é a chegada, é a jornada. É a jornada que é importante. É a jornada, a gente quer chegar, quer fixar o objetivo, não tem objetivo. O objetivo é o infinito, né? É o infinito, é o próprio caminho. Isso. Aí ele completou assim, imponham isso na cabeça de vocês. Só existe movimento na existência de vocês e do mundo. Movimento é sinônimo de crescimento e de vida. E a inércia é sinônimo da morte, da não existência. Bom, aí eu disse, meu Deus do céu, mas como é que esse homem, pai de santo, ele não é nenhum catedrático da Universidade de São Paulo? Como é que ele tem isso na cabeça? Eu percebi a profundidade filosófica desse discurso. Então, aí eu vou me dedicar um pouco mais, eu vou pedir para começar a frequentar. E aí eu comecei aí, tá entendendo? E foi. Depois de uns 6, 7 anos, eu acabei ficando amigo de todo mundo lá dentro, claro. Fiquei um filho do terreiro. Um dia, o pai de santo, não incorporado ele estava, mas ele estava nitidamente influenciado pela presença do Exu, do terreiro. A gente já sabia disso por causa do olhar. Uhum. Né? Às vezes a entidade não precisa se incorporar, está perto. Faz um acoplamento áurico. Está perto e funciona do mesmo jeito. Ele me chamou e disse assim, você quer ser pai de santo? Aí eu falei para ele, por favor, seu rei, que é o nome do Exu, não quero nem pensar nisso. Aí ele disse, por que você não quer ser um pai de santo? Porque eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, e eu testemunho como é que é a vida do meu pai de santo, que por acaso, é o seu cavalo. E eu não quero essa vida para mim, porque é muito dura e muito difícil. Aí ele falou assim, a sua cruz não é essa mesmo. Você faz muito bem não querer isso para você, porque você está carregando a sua cruz de um outro jeito. Eu falei, eu tenho certeza que sim, meu pai. Bom, mas então, de qualquer forma, você está aqui para ter conhecimento e experiência, não é? Eu falei, sim, meu pai. Aí ele falou, estou pensando em propor você para uma feitura direta no 7º ano. Feitura de 7º ano é grau de babalorixá. Não é função de babalorixá, mas é grau, não é? Grau iniciático. Aí eu falei, mas o senhor acha que eu estou pronto? Eu falei, ninguém está nunca pronto. Ótima resposta. Não existe isso. A gente vai e faz. Tá, você está afim? Eu falei, tô afim, gosto assim. Aí ele fala assim, sabe quem é que está respondendo, que eu estou percebendo? Sua mãe. Aí eu falei, minha mãe? Confesso para vocês que eu pensei na minha mãe, Dona Dirce, coitadinha. Não é a sua mãe carnal, é a sua mãe Yansan. Eu sou filho da Yansan. Ele disse assim, você... Aí ele chamou um Cambona e disse, anota aí que ele vai precisar saber disso. Ele é filho de Oxalufã. Está no ouro, no triângulo, aqui na ponta está Oxalufã, mas na base ele tem um ajuntó de Xangô com Yansan. E Yansan inspira, o Oxalá inspira, Xangô cristaliza nos escritos e tudo, e a Yansan divulga. Por isso que ele está no jornalismo, na imprensa e etc. Por causa desse triângulo aí. Bom, e acabei fazendo a minha feitura. Foi uma das experiências mais importantes da minha vida. Muito importantes. Eu tive algumas importantes, vezes que eu tive apaixonado, eu tive alegria, tive tudo mais. A minha psicoterapia junguiana de
levou 14 anos que eu fiz com o Roberto Gambini, que é um dos grandes junguianos do Brasil, não é? Que virou um grande amigo meu. Tudo isso são experiências equivalentes. Que legal o universalismo. Você está com a parte espiritual somada e está feliz como o jeito como você está. Isso aí é muito bacana. Estou feliz. Estou feliz como eu estou. Estou feliz com o meu trabalho. Que legal. Excelente. Você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.